Olá! Quem é que nunca pesquisou na internet como aumentar a fertilidade e se deparou com uma avalanche de dicas e conselhos? Pois é, hoje a gente vai direto na fonte. Vamos analisar uma grande revisão científica para entender o que de fato a ciência diz sobre otimizar a concepção. Com tanta informação por aí, é muito fácil a gente se sentir um pouco perdido, né? Nesta análise, o nosso objetivo é justamente esse: separar o que tem base em evidência científica forte dos mitos populares, para que o foco seja naquilo que, de fato, pode fazer a diferença. Ok, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nas intervenções mais faladas, como os suplementos e o controle do estresse. Depois, a gente mergulha para decodificar o papel dos hormônios, explora o suporte à ovulação e, no fim, a gente chega no veredito da ciência. Vamos nessa? Bom, vamos começar com os temas mais famosos, aquelas estratégias que a gente vê em todo lugar, mas que a ciência ainda não deu uma resposta final, sabe? É exatamente aqui que entender a diferença entre uma coisa estar associada à outra e uma coisa causar a outra se torna fundamental. A vitamina D, a famosa vitamina do sol, vira e mexe está em alta quando o assunto é saúde. Mas qual é a conexão real dela com a fertilidade? Vamos investigar a teoria por trás dessa associação que é tão comentada. A teoria, à primeira vista, parece fazer todo sentido. Existem receptores de vitamina D em tecidos reprodutivos muito importantes. Então a lógica é, se a vitamina D age ali, talvez a suplementação pudesse otimizar o funcionamento e, claro, melhorar os resultados. E aqui, gente, está o pulo do gato, destacado nessa citação da pesquisa. Associação não quer dizer causa. Pensa assim, ó, a venda de sorvetes e os casos de afogamento aumentam juntos no verão. Uma coisa está associada à outra, mas uma não causa a outra. É a mesma lógica aqui. Embora níveis baixos de vitamina D sejam vistos em alguns casos de infertilidade, ainda não existe prova de que suplementar a vitamina D resolva o problema. E é por isso que não existe uma recomendação geral para usar rotineiramente só para fertilidade. Agora, vamos para outros dois nomes que sempre aparecem como vilões nessa jornada da fertilidade: a inflamação crônica e o cortisol, o conhecido hormônio do estresse. Será que eles realmente atrapalham tanto quanto a gente ouve por aí? Para tentar combater a inflamação, alguns estudos testaram a aspirina em doses baixinhas. O maior deles não encontrou nenhum benefício geral para a população estudada. Mas, olha que curioso, teve um subgrupo pequeno de mulheres com um marcador de inflamação alto, que pareceu ter um benefício bem discreto. Mas a evidência, no geral, ainda é muito fraca para se fazer uma recomendação. E quanto ao estresse? Medir o cortisol no sangue até parece uma boa ideia, né? Mas a conclusão da revisão científica é bem direta. Não tem evidência que justifique fazer esse teste de rotina. A não ser que existam outros sintomas de algum distúrbio endócrino, os níveis de cortisol por si só não são guia confiável. A coenzima Q10 ou CoQ10 é tipo a bateria das nossas células. É super importante para gerar energia. Em estudos com animais, ela se mostrou promissora para o envelhecimento dos óvulos, mas tem uma lacuna bem grande na pesquisa em humanas. E essa lacuna é o ponto principal. A pesquisa que a gente tem sobre coenzima Q10 focou quase que totalmente em cenários de fertilização in vitro. Para a concepção natural, que é o nosso papo aqui, simplesmente não temos dados que comprovem o benefício. Fica um grande ponto de interrogação. Ok, agora a gente sai um pouco desse campo de incertezas e entra num território bem mais firme. Vamos falar de situações em que a evidência científica é forte e a intervenção médica pode sim fazer uma diferença real. É aqui que a ciência realmente brilha. Vamos ver a saúde da tireoide, onde o detalhe faz toda a diferença. Existe uma distinção fundamental. Quando o hipotireoidismo é manifesto, ou seja, é um diagnóstico claro com hormônios alterados, tratar é benéfico e recomendado. Agora, nos casos subclínicos, onde os níveis estão só um pouquinho fora do normal, a pesquisa mostra que o tratamento não melhora as taxas de fertilidade. Outro hormônio-chave é a prolactina. A gente geralmente associa a amamentação, mas quando ela está em excesso, pode funcionar como um interruptor de segurança que desliga o sistema da ovulação. A boa notícia é que, quando essa condição é identificada, a tal da hiperprolactinemia, ela é super tratável. E olha, os dados sobre o tratamento são bem diretos. Essa tabela resume 2 estudos importantes que compararam medicamentos para isso. Nos 2 casos, a cabergolina se mostrou bem mais eficaz que a bromocriptina para restaurar a ovulação e ajudar a alcançar a gravidez, como os números mostram claramente.
Apesar de a maioria dos suplementos não ter evidência clara para a fertilidade, tem um que é uma recomendação universal, uma unanimidade: o ácido fólico. A dose diária recomendada é essa aqui, 400 microgramas, e o motivo dessa recomendação forte é duplo. A razão principal e a mais famosa é a prevenção de defeitos do tubo neural no feto. Isso é comprovado. Mas, além disso, tem um possível bônus. Alguns estudos sugerem que ele também pode estar ligado a um leve aumento na chance de engravidar. Para fechar, vamos dar uma olhada em duas áreas que normalmente envolvem um acompanhamento médico mais próximo, o uso de medicamentos extras para ovulação e o suporte para a fase lútea, que é aquela segunda metade super importante do ciclo menstrual. Aqui a gente já entra no campo dos tratamentos mais personalizados. Medicamentos como a metformina podem ser usados em casos específicos de indução da ovulação, mas é super importante entender que não é uma solução para todo mundo. A eficácia depende muito da condição de cada pessoa e a decisão tem que ser sempre tomada com um especialista. E a mesma lógica vale para o suporte com progesterona. Em ciclos de fertilização in vitro, ele é essencial. Já em ciclos de concepção natural, o benefício ainda é uma área que precisa de mais comprovação. É mais uma peça desse quebra-cabeça que a ciência ainda está montando. Certo. Então, depois de passar por todas essas evidências, qual é a grande conclusão que a gente tira disso tudo? O que realmente funciona, com base em evidência forte. A resposta se concentra basicamente em 3 pontos: tratar distúrbios da tireoide e da prolactina que foram diagnosticados e garantir a suplementação de ácido fólico. Esses são os pilares com respaldo científico. E do outro lado, o que ainda não tem evidência suficiente para ser recomendado para todo mundo. Como essa lista mostra, ela é bem grande. Desde suplementar com vitamina D e coenzima Q10 por rotina, até usar aspirina sem um motivo específico, os dados que a gente tem hoje simplesmente não apoiam essas práticas para melhorar a fertilidade no geral. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que é crucial. Nesse mundo com excesso de informação, com um monte de conselhos bem intencionados, como é que a gente consegue navegar e priorizar o que é de fato baseado em evidência? A jornada da fertilidade é muito particular, mas ancorar as decisões na ciência é sem dúvida o caminho mais seguro para encontrar as respostas